Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. Em vídeos anteriores eu estava falando deste livro aqui, O Protestantismo no Brasil, do padre Leonel Franca. Neste livro ele trava polêmicas com dois protestantes, o Otoniel Mota e o Lisânias de Cerqueira Leite. Nos vídeos anteriores eu falei da polêmica que ele travou com o Otoniel Mota. E para quem estiver interessado em assistir os outros vídeos, eu vou deixar linkado aqui neste card. Clica no card, caso você tenha interesse, e você vai ter aí os vídeos relacionados para assistir, caso for do seu interesse. Agora eu vou tratar, da polêmica com o Lisânias Cerqueira Leite, que era pastor. E ele usa de muitos ataques ad hominem contra o padre Leonel Franca, e ele faz até um catálogo, ele elenca essas ofensas feitas à sua pessoa. E como um homem muito educado, ele não devolve na mesma moeda, ele critica os argumentos do senhor pastor Lisânias de Cerqueira Leite. E o padre Franca, ele até cita no livro dele, o livro A Heresia Protestante, do fiel leigo Carlos de Laet, que fala que os protestantes sempre batem na mesma tecla, são sempre os mesmos argumentos já refutados, 1000 vezes refutados, e eles sempre voltam à tona com a mesma lenga-lenga. Eu, enquanto cristão ortodoxo, me solidarizo com a Igreja Romana em algumas doutrinas. Por quê? Porque no primeiro milênio a Igreja Ortodoxa e a Igreja Romana tinham uma unidade plena, eram uma única igreja, até que em 1054 a Igreja Romana se separou de todas as igrejas orientais, se separou, porque Roma foi inventando algumas tradições, foi inventando alguns dogmas, quebrando regras disciplinares, passando por cima do concílio de Constantinopla I, inserindo procede do pai e do filho, que não existe no credo original, enfim. Mas, quando os protestantes, a Igreja Romana ela está separada da Igreja Ortodoxa, de fato, contém muitas heterodoxias, até mesmo heresias, mas a Igreja Romana ela conservou o sacerdócio, e ainda guardou muitas coisas da Sagrada Tradição em seu seio, E essas coisas que ela guardou, ela tem em comum com a Igreja Ortodoxa, que é a questão da veneração dos ícones, das imagens, que é a questão da missa como sacrifício, ou atualização do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, a intercessão dos santos, o celibato eclesiástico, que na Igreja Ortodoxa existe de forma opcional, obrigatório para os monges, não para todo o clero, mas existe o celibato eclesiástico. Então, quando um protestante tenta refutar essas doutrinas, dizendo que o pão e o vinho da missa, quando consagrado por um sacerdote validamente ordenado, não é o corpo e sangue de Cristo, que é um símbolo. Então, quando eles desmentem o Cristo, nessa doutrina, ou em outras doutrinas, como a virgindade perpétua de Maria, por exemplo, quando eles desmentem o Evangelho e a tradição da Igreja Romana, também desmentem a Igreja Ortodoxa nesses pontos. E é por isso que eu estou comentando o padre Franca, porque o que serve para a defesa da fé, tirando a questão do papado, o que serve para a defesa da fé dos romanos, também serve para a defesa da fé dos cristãos católicos, apostólicos e ortodoxos.
Bom, então na trama ou melhor, no debate, na polêmica com o pastor Lisânia Siqueira Leite, né, ele se mostra mais agressivo do que os outros protestantes que debateram com o Padre Franca. Tem o Eduardo, não me lembro o nome dele agora, Eduardo, deixa eu ver se eu me... Não, mas está aqui no livro. Deixa eu ver, Eduardo, não sei se eu vou achar aqui agora. Deve estar aqui. Mas se eu não achar, depois eu me lembro e coloco... Eu coloco aí na descrição do vídeo, né? Mas assim, na primeira parte do livro, o Padre Franca diz que ele criticou o celibato sacerdotal, ele criticou a Eucaristia, né? E tal. Ele disse que a Eucaristia era um símbolo porque, pegando um texto de São Paulo, diz assim, né, celebrai assim até que ele venha, né, até que o Senhor venha. Então, celebrai a Eucaristia até que ele venha. Então, ele não está presente, né, porque ele está esperando a vinda do Cristo, né, e tal. Mas o que São Paulo estava dizendo assim, que a Eucaristia, né, vai ser celebrada até a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vier, não vai ter mais Eucaristia, não precisa, né? Mas o texto de São Paulo é tão claro, e o Padre Franca cita o texto inteiro de São Paulo, dizendo que São Paulo realmente acreditava que o corpo e o sangue, que o pão e o vinho se transformavam no corpo e no sangue de Cristo. Porque ele fala, quem come e bebe indignamente está bebendo sua própria condenação, que não discerne o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, São Paulo acreditava que a Eucaristia era o corpo e sangue de Cristo, e o próprio São Paulo, na própria Bíblia, que o senhor Lisânias tinha em mãos, o refuta, né? Então, ou seja, mostra que esse homem era um homem de má fé, né? Só por esse texto já se mostra que ele era um homem de má fé. E aí, na questão do celibato eclesiástico, ele vai citar uma carta pastoral de São Paulo, né? Que o bispo seja um homem de uma só mulher e tal. E aí ele achava que esse texto, né? Está acabando, né, com o celibato sacerdotal. Mas esse mesmo pastor que citou há pouco para o Padre Franca, né, no livro aqui, pelo menos, o Padre Franca mostra para ele, você cita aí, né, São Paulo, mas o mesmo São Paulo lá em Coríntios fala, né, que ele queria que todos os homens fossem como ele, que o casado cuida das coisas de como agradar a esposa, das coisas do mundo, e o solteiro cuida das coisas do Senhor. Então São Paulo, ele disse que o celibato era uma coisa opcional, mas ele gostaria que quem pudesse, tivesse capacidade de segui-lo nesse caminho, que o seguisse. É o que diz lá na primeira carta aos Coríntios. Depois o Lisânias ele vai se deter na questão da unidade da igreja, né? Vai dizer que na igreja romana não havia unidade, porque teve, né, o grande cisma do Ocidente, que teve 3 papas e tal. Aí o Padre Franca disse que haviam 3 papas, mas não houve uma quebra da fé, né? Não houve uma quebra da fé. Só não sabia quem era o verdadeiro papa naquela época, né? Entre o século XIV e XV, né? Até a época do Concílio de Constança. E aí o Lisânias disse que a igreja romana se desfacilou com o protestantismo e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, né? Mas assim, a igreja romana tem uma unidade, né? Sim, a igreja romana perante o protestantismo realmente tem uma unidade, tá? E até assim, ela converteu parte de igrejas orientais, né, que submeteram a Roma, que são chamadas de igrejas uniatas, que ele não cita aqui no livro, óbvio. Mas então assim, existe uma unidade na igreja romana, tá? Então os protestantes não têm por onde sair.
E aí o Lisânias vai dizer que, né, os católicos romanos, né, que se chamam de romanistas, eles vai dizer que eles são escravos, né, são católicos romanos por coação e tal. E o padre Franca pega textos aqui de convertidos do protestantismo, como Alberto Ruivili e o Teodoro de la Rive, que foi um ilustre descendente de uma das mais antigas famílias calvinistas, que se converteram. E ambos, né, que vieram do protestantismo, disseram que encontraram no catolicismo romano uma liberdade verdadeira que não existia em outro sistema dos quais eles tinham, dos quais onde eles eram oriundos. Também ele pega o testemunho de Chesterton e tal, também pega o testemunho de Joaquim Nabuco, que passou pelo protestantismo, era católico, voltou, foi para o protestantismo, depois perdeu a fé e voltou para a Igreja Romana, e também disse que realmente ele se sentiu muito bem, né? E aí o padre Franca, ele esmaga, né, o Lisânias, que o Lisânias disse que todo católico é católico por força da coação, pelo medo, é um escravo mental, e ex-protestantes, ou melhor, o padre Franca pega testemunhos de ex-protestantes que se tornaram cristãos da Igreja Romana, dizendo que se sentiam mais livres, que a Igreja Romana não era a escravidão mental do qual falava, do qual escrevia o senhor Lisânias de Cerqueira Leite. Então é muito interessante, né, assim, é muito interessante esses testemunhos coletados pelo padre Franca, refutando o pastor Lisânias de Cerqueira Leite. E eu vou continuar ainda falando do debate, da polêmica entre o padre Franca e o Lisânias de Cerqueira Leite. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu joinha. É a primeira vez que apareceu aqui no meu canal. Gostou? Se inscreve no canal, aperte o sininho de notificações para ser notificado, para ser notificada de novos conteúdos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e amigas nas redes sociais e deixe suas impressões nos comentários aqui abaixo. Fui!